Artigo 40. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público, além de outras previstas na Lei Orgânica. Inciso 1. Ser ouvido como testemunha ou ofendido em qualquer processo ou inquérito, em dia, hora, local, previamente ajustados com o juiz ou a autoridade competente. Inciso 2. Estar sujeito à intimação ou convocação para comparecimento, somente se expedida pela autoridade judiciária ou por órgão da administração superior do Ministério Público competente, ressalvadas as hipóteses constitucionais. Inciso 3. Ser preso somente por ordem judicial escrita, salvo em flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará, no prazo máximo de 24 horas, a comunicação e a apresentação do membro do Ministério Público ao Procurador-Geral de Justiça. Inciso 4. Ser processado e julgado, originariamente, pelo Tribunal de Justiça de seu Estado, nos crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada exceção de ordem constitucional. Inciso 5. Ser custodiado ou recolhido à prisão domiciliar ou à sala especial de Estado-Maior, por ordem e à disposição do tribunal competente, quando sujeito à prisão antes do julgamento final. Inciso 6. Ter assegurado o direito de acesso, retificação e complementação dos dados e informações relativos à sua pessoa, existentes nos órgãos da instituição, na forma da lei orgânica. Artigo 41. Constituem prerrogativas dos membros do Ministério Público no exercício de sua função, além de outras previstas na lei orgânica. Inciso 1. Receber o mesmo tratamento jurídico e protocolar dispensado aos membros do Poder Judiciário junto aos quais oficiem. Inciso 2. Não ser indiciado em inquérito policial, observado o disposto no parágrafo único deste artigo. Inciso 3. Ter vista dos autos após distribuição às turmas ou câmaras e intervir nas sessões de julgamento, para sustentação oral ou esclarecimento de matéria de fato. Inciso 4. Receber intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição através da entrega dos autos com vista. Inciso 5. Gozar de inviolabilidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentos, nos limites de sua independência funcional. Inciso 6. Ingressar e transitar livremente. A linha A. Nas salas de sessões de tribunais, mesmo além dos limites que separam a parte reservada aos magistrados. A linha B. Nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, tabelionatos, ofícios da Justiça, inclusive dos registros públicos, delegacias de polícia e estabelecimento de internação coletiva. A linha C. Em qualquer recinto público ou privado, ressalvada a garantia constitucional de inviolabilidade de domicílio. Inciso 7. Examinar em qualquer juízo ou tribunal autos de processos findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Inciso 8. Examinar em qualquer repartição policial autos de flagrante ou inquérito findos ou em andamento, ainda que conclusos à autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos. Inciso 9. Ter acesso ao indiciado preso, a qualquer momento, mesmo quando decretada a sua incomunicabilidade. Inciso 10. Usar as vestes talares e as insígnias privativas do Ministério Público. Inciso 11. Tomar assento à direita dos juízes de primeira instância ou do presidente do tribunal, câmara ou turma. Parágrafo único. Quando, no curso de investigação, houver indício da prática de infração penal por parte de membro do Ministério Público, a autoridade policial, civil ou militar remeterá imediatamente, sob pena de responsabilidade, os respectivos autos ao Procurador-Geral de Justiça, a quem competirá dar prosseguimento à apuração. Artigo 42. Os membros do Ministério Público terão carteira funcional expedida na forma da lei orgânica,
valendo em todo o território nacional como cédula de identidade e porte de arma, independentemente, neste caso, de qualquer ato formal de licença ou autorização. Capítulo 7. Dos deveres e vedações dos membros do Ministério Público. Artigo 43. São deveres dos membros do Ministério Público, além de outros previstos em lei. Inciso 1. Manter ilibada a conduta pública e particular. Inciso 2. Zelar pelo prestígio da justiça, por suas prerrogativas e pela dignidade de suas funções. Inciso 3. Indicar os fundamentos jurídicos de seus pronunciamentos processuais, elaborando o relatório em sua manifestação final ou recursal. Inciso 4. Obedecer aos prazos processuais. Inciso 5. Assistir aos atos judiciais, quando obrigatória ou conveniente a sua presença. Inciso 6. Desempenhar com zelo e presteza as suas funções. Inciso 7. Declarar-se suspeito ou impedido, nos termos da lei. Inciso 8. Adotar, nos limites de suas atribuições, as providências cabíveis, em face da irregularidade de que tenha conhecimento, ou que ocorra nos serviços a seu cargo. Inciso 9. Tratar com urbanidade as partes, testemunhas, funcionários e auxiliares da Justiça. Inciso 10. Residir, se titular, na respectiva comarca. Inciso 11. Prestar informações solicitadas pelos órgãos da instituição. Inciso 12. Identificar-se em suas manifestações funcionais. Inciso 13. Atender aos interessados a qualquer momento, nos casos urgentes. Inciso 14. Acatar, no plano administrativo, as decisões dos órgãos da administração superior do Ministério Público. Artigo 44. Aos membros do Ministério Público se aplicam as seguintes vedações. Inciso 1. Receber a qualquer título e sob qualquer pretexto honorários, percentuais ou custas processuais. Inciso 2. Exercer a advocacia. Inciso 3. Exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista. Inciso 4. Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma de magistério. Inciso 5. Exercer atividade político-partidária, ressalvada a filiação e as exceções previstas em lei. Parágrafo único. Não constitui acumulação, para os efeitos do inciso 4 deste artigo, as atividades exercidas em organismos estatais, afetos à área de atuação do Ministério Público, em centro de estudo e aperfeiçoamento do Ministério Público, em entidades de representação de classe e o exercício de cargos de confiança na sua administração e nos órgãos auxiliares. Capítulo 8. Dos vencimentos, vantagens e direitos. Artigo 45. O membro do Ministério Público, convocado ou designado para substituição, terá direito à diferença de vencimento entre o seu cargo e o que ocupar. Artigo 46. A revisão da remuneração dos membros do Ministério Público far-se-á na forma da lei estadual. Artigo 47. Os vencimentos dos membros do Ministério Público serão fixados com diferença não excedente a 10% de uma para outra entrância ou categoria ou da entrância mais elevada para o cargo de Procurador-Geral de Justiça, garantindo-se aos procuradores de justiça não menos de 95% dos vencimentos atribuídos ao Procurador-Geral. Artigo 48. A remuneração dos membros do Ministério Público dos Estados observará, como limite máximo, os valores percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título, pelos membros do Poder Judiciário local. Artigo 49. Os vencimentos do Procurador-Geral de Justiça em cada Estado, para efeito do disposto no parágrafo 1º do artigo 39 da Constituição Federal, guardarão equivalência com os vencimentos dos desembargadores dos Tribunais de Justiça. Artigo 50. Além dos vencimentos, poderão ser outorgadas a membro do Ministério Público, nos termos da lei, as seguintes vantagens. Inciso 1. Ajuda de custo para despesas de transporte e mudança. Inciso 2.
auxílio moradia, nas comarcas em que não haja residência oficial condigna para o membro do Ministério Público. Inciso 3, salário e família. Inciso 4, diárias. Inciso 5, verba de representação do Ministério Público. Inciso 6, gratificação pela prestação de serviço à Justiça Eleitoral, equivalente àquela devida ao magistrado ante o qual oficiar. Inciso 7, gratificação pela prestação de serviço à Justiça do Trabalho, nas comarcas em que não haja junta de conciliação e julgamento. Inciso 8, gratificação adicional por ano de serviço, incidente sobre o vencimento básico e a verba de representação, observado o disposto no parágrafo 3º deste artigo e no inciso 14 do artigo 37 da Constituição Federal. Inciso 9. Gratificação pelo efetivo exercício em comarca de difícil provimento, assim definida e indicada em lei ou em ato do Procurador-Geral de Justiça. Inciso 10. Gratificação pelo exercício cumulativo de cargos ou funções. Inciso 10. Verba de representação pelo exercício de cargos de direção ou de confiança junto aos órgãos da administração superior. Inciso 12. Outras vantagens previstas em lei, inclusive as concedidas aos servidores públicos em geral. Parágrafo 1º. Aplicam-se aos membros do Ministério Público os direitos sociais previstos no artigo 7º, inciso 8, 12, 17, 18 e 19 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Computar-se-á, para efeito da aposentadoria, disponibilidade adicionais por tempo de serviço ou tempo de exercício da advocacia, até o máximo de 15 anos. Parágrafo 3º. Constitui parcela dos vencimentos para todos os efeitos a gratificação da representação do Ministério Público.